Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 5 ao verso 22. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura milagrosa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar, Te adorar pela bênção que é no Teu dia estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos de trabalho, de estudos, de afazeres. E obrigado porque hoje o Senhor nos levantou das nossas camas e nos trouxe à Tua casa, Senhor, para que mais uma vez, juntos, podemos cultuar o Teu precioso, bendito e poderoso nome. Agora eu quero Te pedir que o Senhor fale com cada um de nós agora. Que o Teu Espírito Santo ilumine e instrua, Senhor Deus, a cada um desses meus irmãos que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Todos nós recebemos um nome. Quando a gente era aluno, e aqueles que ainda são alunos na escola, eu também sou aluno na pós-graduação, mas não tenho número, mas na escola, né, eu não sei se quem estuda na faculdade aqui é assim também, você recebe um número. E quando você é feito a chamada, não chamam pelo seu nome, chamam lá pelo seu número. E você tem que guardar aquele número o ano inteiro, que na chamada vão chamar o seu número. Mas nós não somos um número.
Nós temos nome. Os nossos pais nos deram um nome. E alguns receberam o nome que têm em homenagem a alguém. Talvez algum personagem bíblico, talvez algum artista famoso, algum atleta, algum jogador de futebol, algum amigo que tinha, e o pai e a mãe resolveu homenagear o filho com esse nome. Outros, somente porque o pai e a mãe acharam aquele nome bonito. De épocas em épocas, determinados nomes são mais usados, tem uma grande quantidade de nomes naquela época, né? Os pais acham bonito aquele nome, né? Ou outros receberam o nome que têm porque os pais descobriram qual era o significado deste nome e achou muito bonito o significado do nome e colocou o nome no seu filho e na sua filha. Mas nem todas as pessoas conhecem o significado do seu nome. Acho que se eu perguntar para vocês aqui qual é o significado do seu nome, talvez muitos não saibam, outros talvez saibam. Mas, meus irmãos, o nosso Salvador, ele tem um nome também. Ele tem um nome humano. Na verdade, a Bíblia nos dá mais de 100 nomes para Jesus. Ele é a estrela da manhã, ele é o príncipe da paz, ele é a rosa de Saron, ele é o sol da justiça. Mas o Filho de Deus, quando veio a este mundo, recebeu um nome humano. E o nome que ele recebeu foi Jesus, uma variação do nome Josué. Um nome muito comum, diga-se de passagem, naquela época. Não era somente ele que tinha o nome de Jesus. Muitos outros homens, nos dias de Jesus, também tinham esse nome, Jesus, era um nome comum. Acontece é que ele recebeu este nome por causa do significado dele, né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, você vai se lembrar que quando José ficou sabendo que Maria, né, estava grávida e eles não tinham tido relações ainda, e José então pensou em deixá-la, pensou que Maria havia o traído, havia adulterado. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é isso que o nome Jesus significa. O nome Jesus significa Salvador. Salvador. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E de fato, meus irmãos, nós somos salvos pelo nome de Jesus. E ele, além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso intercessor. Por isso que quando a gente termina uma oração, a gente termina dizendo: em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque sempre quando a gente ora a Deus, ao Deus Pai, a nossa oração só chega ao Pai e Ele só aceita a nossa oração porque nós fizemos pela mediação do Seu Filho. Por isso que é em nome de Jesus. Ele intercede por nós, Ele é o nosso mediador. É no nome dEle. E meus irmãos, o sermão de hoje vai falar exatamente sobre isso. É uma continuação da semana passada. Semana passada nós vimos que após os apóstolos Pedro e João curarem um coxo de nascença, multidões cercaram eles, né, e eles começaram a pregar o evangelho, pregar a ressurreição, e as autoridades judaicas ficaram incomodadas e prenderam a Pedro e João. E eles ficaram presos naquela noite. No dia seguinte, nós vimos no versículo 7 que as autoridades cercaram Pedro e João e fizeram a seguinte pergunta, em Atos 4, verso 7. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto?
E você se lembra que na semana passada nós focamos o versículo 8, que diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Então nós falamos a respeito na semana passada da resposta de Pedro, a resposta que ele deu cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar respondendo em nome de Jesus. Nós vimos a maneira pela qual Pedro e João responderam. Eles responderam porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas qual foi a resposta deles? Qual foi o teor da resposta deles? Então nós vamos ver isso, meus irmãos, através de algumas verdades. Primeiro, esta resposta, ela foi o próprio Evangelho. Olha o versículo 8 mais uma vez. Ele, cheio do Espírito Santo, ele lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então vejam, meus irmãos, a primeira coisa que nós notamos aqui é que Pedro e João não se sentiram acuados. Imagina você, depois de passar uma noite preso, no dia seguinte, não ter dormido direito, não ter descansado, no dia seguinte, os juízes da cidade, as autoridades da cidade te cercarem e começarem a fazer perguntas para você, questionando a respeito do nome de quem, na autoridade de quem, você tinha feito um bem para alguma outra pessoa. Será que você ficaria nervoso, ansioso, com medo? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele tinha controle sobre a situação. Ele sabia exatamente o que ele ia falar. Ele estava calmo e certo do que ele estava respondendo. No versículo 9 nós vimos que Pedro e João, eles fizeram um benefício a um homem enfermo. Eles fizeram o bem para aquele homem. Vejam, eles estavam sendo acusados e questionados por causa de alguma coisa boa que eles tinham feito. Eles tinham curado um coxo de nascença, que a gente viu no versículo 22, tinha mais de 40 anos de idade. E veja aqui o seguinte, que no versículo 9 mais uma vez, que este homem ele foi, final do versículo 9, curado. Ele não foi apenas tratado, mas ele foi curado, restaurado. A sua situação se resolveu. Ele não recebeu apenas um paliativo, ele não recebeu apenas algum medicamento que tirou as suas dores, que o ajudou a andar mancando ou de muleta. Não, ele foi completamente curado. Tanto que se você for no capítulo 3, versículo 8, você vai ver que esse homem, ele de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando. Fala para mim, uma pessoa coxa, ela consegue saltar? Poderiam falar, ele deu uma melhoradinha, ele era coxo, ele não conseguia andar, mas aí ele levantou e se arrastou, começou a mancar, pegou uma bengala, uma muleta. Não, ele pulava. Ele estava completamente curado. Agora note uma coisa, essa palavra curado na língua original, na língua grega, ela pode significar também salvo. Isso porque aquele homem não teve apenas o seu corpo curado, as suas pernas curadas, mas a sua alma também. A sua alma foi salva, a sua alma reviveu. Ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas diz lá, Atos 3:8, que ele saltava, ele andava, fazendo o quê? Louvando a Deus. Então Pedro e João foram instrumentos de Deus para curar as pernas daquele homem, mas também a sua alma.
ele foi restaurado, ele foi renovado, ele foi salvo. E quem fez isso? No versículo 10, Pedro diz o seguinte, que foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Então vejam, meus irmãos, Pedro aqui, ele é incisivo. Ele não esconde o pecado deles. Veja, talvez outras pessoas tentassem agradar aquelas autoridades. Tentassem, como dizem alguns, passar pano, tentassem falar assim, não, veja bem, tentar se explicar para não ficar mal com as autoridades. Muitos vão tentar fazer isso. É interessante uma coisa, meus irmãos, que muita gente deixa de falar a verdade com medo de ofender. Não, eu não vou. Eu sei que ele está errado, eu sei que ele não está fazendo a coisa certa, está em pecado, mas eu não vou falar, porque se eu falar ele pode se ofender. Se eu falar, ele não vai falar mais comigo. Se eu falar, ele vai sair da igreja. Mas você sabe que a pessoa está em pecado e você fica quieto. Pedro não. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim, vós crucificastes. Vocês mataram ele, Jesus. Vocês se lembram muito bem, meus irmãos, que na ocasião anterior, no dia anterior, quando Pedro e João falavam às multidões, eles disseram o seguinte, vós matastes o autor da vida. Uma coisa é falar para o povo, outra coisa é você falar para juízes, para autoridades. Opa, você tem que tomar cuidado, é autoridade. Mas o discurso de Pedro é exatamente o mesmo que ele teve com as pessoas mais simples, com o povo. Vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus. Pedro ele não esconde o pecado deles. Por quê? Porque essas mesmas autoridades que questionavam Pedro e João foram as autoridades que se incomodavam com as palavras de Jesus, com a pregação de Jesus. Eram as mesmas pessoas. E eles pensaram o seguinte, que se eles matassem Jesus, o problema deles estaria resolvido. Vamos calar Jesus. Você se lembra muito bem, lá em João capítulo 11, a gente já pregou esse texto aqui, que depois que Jesus ressuscitou o Lázaro, então os escribas, os fariseus, os sacerdotes, as autoridades, eles resolveram, vamos matar Jesus. Chega, não dá mais. Por quê? Porque eles pensavam que, bom, uma vez morto, esse Nazareno fica quieto e não perturba a gente mais. E é isso que Pedro disse. Jesus Cristo, o Nazareno. Vocês lembram? O Nazareno. Aliás, você se lembra que Pilatos mandou colocar uma placa em cima da cabeça de Jesus na cruz? Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. É o Nazareno que vocês mataram. É no nome dele que esse homem recebeu um benefício, foi curado, foi salvo. O que Pedro estava dizendo aqui, meus irmãos, é que era o próprio Jesus quem havia curado. Por isso que ele fala o nome dele. Por quê? Porque Pedro e João não tinham poder algum. Eles eram homens comuns, como qualquer outro. Eles não têm poder. Mas Jesus deu autoridade para eles, para os apóstolos, para curarem pessoas, para que assim aquilo servisse como sinal que era Jesus quem estava curando. Então eles pegam e dizem exatamente isso. Foi no nome de Jesus, olha lá, Jesus Cristo o Nazareno. Vejam, Pedro aqui lhe acrescenta o título de Jesus. Cristo, meus irmãos, não é sobrenome de Jesus. Jesus, o nome, Cristo, o sobrenome. Não, não é. Jesus é o nome humano que ele recebeu. Mas Cristo não é sobrenome. Na verdade, Cristo não é nem nome. Cristo, ele é um título. É um título real. A palavra Cristo, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, significa ungido, na nossa língua portuguesa, ou Messias, no hebraico. O que Pedro estava falando para eles era o seguinte, olha, o Jesus Nazareno, o homem de Nazaré, Jesus, não é qualquer Jesus não, porque tem vários Jesus, mas o Jesus Nazareno que vocês crucificaram, ele é o Cristo, ele é o Messias, o Rei que vocês aguardavam, que vocês esperavam.
E as autoridades sabiam que ele havia ressuscitado. Olha o versículo 10, a segunda parte, diz o seguinte: Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É no nome dele. E eles sabiam sim que Jesus tinha ressuscitado. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, para você ver uma coisa. Mateus 28, 11. Mateus 28, 11. Olha, eu vou ler para vocês o versículo 1. O versículo 1 até o 4 e depois do 11. Olha, o versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Agora olha o versículo 4. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Você se lembra muito bem que Pilatos mandou colocar guardas na porta do sepulcro, na pedra. Se você voltar um pouquinho para o versículo 7, olha lá, versículo 7, Mateus 27, Mateus capítulo 27, verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, fariseus, os mesmos que estavam questionando Pedro e João. E dirigindo-se a Pilatos disseram: Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, o que é embusteiro? Bagunceiro. Chamaram Jesus de um bagunceiro. E mentiroso. Bagunceiro e mentiroso. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Agora, 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que vindo os discípulos e roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a porta, a pedra, e deixando ali a escolta. Então eles fecharam o sepulcro, lacraram o sepulcro e colocaram uma escolta, guardas romanos. Por quê? Porque as autoridades judaicas sabiam que Jesus havia dito: 3º dia eu vou ressuscitar. Eles falaram assim: não, manda colocar lá uma escolta, uma guarda, para não chegar os discípulos dele, roubarem o corpo do sepulcro e falar: o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Só que aqueles guardas viram a ressurreição de Jesus. De fato aconteceu. Agora olha capítulo 28, verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Você acha que eles acreditaram? Era verdade então. Ele não era um embusteiro, ele não era um mentiroso. Ele falou que ia ressuscitar no 3º dia, aconteceu, tem prova, esses guardas romanos. Você acha que eles acreditaram? Versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, as mesmas pessoas que estavam questionando Pedro e João, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso este chegue ao conhecimento do governador, Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Por quê? Os próprios guardas iam colocar o seu nome em risco. Acho que guarda tem que dormir à noite? Guarda tem que ficar de guarda. Eles iam falar que eles tinham dormido, eles iam expor o nome deles por causa de dinheiro. E não era pouco dinheiro, era uma grande soma de dinheiro, para eles contarem essa mentira. E se isso desse problema para eles, se o governador chamasse eles e dissesse: escuta, vocês dormiram em serviço? As próprias autoridades judaicas falaram assim: nós vamos colocar vocês em segurança. Não se preocupe. Não é isso que acontece hoje em dia também? Mentiras. Esse ano você tem ouvido
ouvido e ouvido, duas palavrinhas inglesas que significam uma palavra em português: mentira. Lembra dessas duas palavrinhas? Fake news. Notícias falsas. Aqui, fake news. Fala para todo mundo que vocês dormiram, que os discípulos foram lá, roubaram o corpo. Não vamos, a gente não quer que ninguém acredite que ele ressuscitou, nem a gente acredita. Mas é mentira. Não, a gente cala a boca de vocês com dinheiro, com muito dinheiro. Mas se o governador ficar sabendo, não se preocupa com o governador, a gente dá um jeito nele. A gente conversa com ele, a gente faz as nossas politicagens. É a mesma coisa que acontece até hoje. E vejam, meus irmãos, versículo 15. Eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Agora olha, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia em que Mateus escreveu o seu evangelho. Então vejam, meus irmãos, existiam provas, muitas provas, que Jesus havia ressuscitado. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. Mas as autoridades não acreditaram. E Pedro fala mais uma vez: Deus, ressuscitou o seu filho dentre os mortos. Em nome dele é que este homem foi curado perante vós. E ele diz no versículo 11, este Jesus, Atos 4:11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. O que significa isso? O que é pedra angular? Nos tempos antigos, as construções, as casas, o alicerce das casas era feito de pedra bruta. E a pedra angular, era a base, era o alicerce daquela construção. Quando Pedro diz que Jesus, este Jesus, não é qualquer Jesus não, porque tinham vários Jesuses, mas este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Nós vimos isso lá no Salmo 118. O Salmo 118 está falando o seguinte, que Israel, é a pedra rejeitada. Por quê? Porque Israel, a nação de Israel, era uma nação pequena, uma nação desprezível. Israel, na época do Antigo Testamento, não era uma nação poderosa, como o Egito, como a Assíria, como a Babilônia. Não era uma nação poderosa, era uma nação pequena, fraca. Foi rejeitada pelos homens. Mas o que acontece? Israel se tornou proeminente, a principal das nações, porque Jeová, Yahvé, o Senhor, é o Deus de Israel. E os deuses das outras nações eram ídolos feitos de madeira, de pedra, que tem boca e não falam, que tem olhos e não enxergam, que tem pés mas não andam, falsos deuses. E de Israel saiu Jesus, e Jesus é essa pedra, a pedra rejeitada por vós. Por que ele fala aqui? Por vós os construtores. Por que ele fala isso? Aquelas autoridades, especialmente os escribas e os sacerdotes, eles eram os responsáveis por ensinarem Israel, por construírem, vamos dizer assim, por construírem a vida espiritual de Israel. É como se fossem os pastores de hoje em dia. Eles tinham que ensinar a palavra. Eles deveriam ser os primeiros para olhar para Jesus e falar: Ele é o Messias, Ele é o esperado. Não sei se você sabe, os judeus, eles esperam até hoje o Messias. Se você encontrar com um judeu, se você conhecer um judeu e você perguntar para ele: o que você acha de Jesus Cristo? Ele vai te responder o seguinte: foi um bom homem, profeta. Mas ele é o Messias? Não, ele não é o Messias. Mas e o Messias? Nós estamos esperando o Messias chegar. Porque no entendimento do judeu, o Messias vai ser aquele que restaure o reino de Davi, que faça de Israel uma nação importante, rica, poderosa, como era nos dias de Davi. Ou seja, o judeu está esperando um Messias político,
Você lembra que os magos, nós estamos em dezembro, né? Você lembra que os magos, eles viram a estrela e eles foram procurar o rei no palácio de Herodes, no palácio de Jerusalém? Só que o rei não estava lá. Por quê? Porque o reino desse rei não é desse mundo. O reino de Jesus não é um reino desse mundo. Então o judeu vai esperar até a volta de Cristo o rei voltar, o Messias vir. Só que o Messias já veio. E o reino dele não é em Jerusalém, mas o reino dele é um reino celestial. Ele foi rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelas autoridades, e foi rejeitado também pelo povo. Você vai se lembrar que o próprio povo gritava: crucifica! Eles não queriam Jesus. Eles não queriam aquele que veio para salvar pecados. Eles queriam alguém que desse conforto a eles. E Pedro, o mesmo Pedro aqui, ele vai repetir isso lá em 1 Pedro 2, 7 e 8. Né? Ele é a pedra angular, né? A pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que significa isso? Significa que a base, o alicerce, né? A pedra angular, o alicerce da nossa fé é Jesus. Alguns irmãos aqui trabalham com construção e sabem do que eu estou falando. Se você fizer um alicerce mal feito, vai ter rachadura, vai ter trinca e corre o risco até da casa cair. É isso, não é? Se você fizer um alicerce, principalmente um terreno que tem muita areia, né, que aquela terra não é uma terra muito boa, é uma terra arenosa, você tem que fazer um alicerce muito bem feito, fundação, usar ferro, pedra, cimento. No caso aqui era pura pedra, pedra angular. Qual que é a base da sua fé? A base da sua fé é Jesus, o alicerce, a pedra angular. A base da nossa fé, meus irmãos, não são homens, não é igreja, não é pastor, não é presbíteros, mas é o próprio Jesus Cristo. Por isso que no versículo 12 ele disse: não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro. Não há outra maneira. Não há outro alicerce. Não existe outra alternativa. Ele disse: eu sou o caminho, não é uma opção, uma alternativa. Se você vai no mercado comprar alguma coisa, você vê lá que tem várias marcas. Você vai lá comprar um pacote de arroz, tem um monte de marca. Não é uma alternativa para você escolher, mas é um único. Não há salvação em nenhum outro. Nem em Buda, nem em Maomé, nem em Maria, nem em Pedro, nem em Paulo, nem no Papa. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos irmãos, esse é o Evangelho que Pedro e João estavam mostrando. A resposta deles: em nome de quem que vocês fizeram isso? O nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, aquele que é a pedra rejeitada por vocês. Vocês rejeitaram ele, mas é somente nele que há salvação. Queridos irmãos, este é o Evangelho, e você sabe disso. Você conhece isso. Isso transformou a sua vida. Esse nome transformou o seu coração, salvou a sua alma. Então você não pode ficar quieto. Você tem que falar. Ah, mas não vai gostar. Eles podiam, vejam, eles ficaram presos. Eles podiam receber coisas piores, mas eles falaram. Eles tiveram coragem, ousadia, não porque eles eram corajosos. Nós vimos no domingo passado que Pedro era um homem medroso, covarde, naturalmente covarde. Ele falava: Senhor, eu vou morrer por ti. Algumas horas depois ele estava negando. Mas Pedro respondeu o que ele respondeu porque ele estava cheio do Espírito Santo.
Se você for um crente cheio do Espírito Santo, alguém que conhece a palavra, que vive a palavra, foi o que nós falamos no domingo passado, você vai ter coragem para falar desse nome. Segunda coisa, essa resposta ela deve ser dada por todos, em todo o tempo. Então, talvez você pense o seguinte, Pedro falava isso porque ele era um apóstolo. E ele falou isso naquela época. Bom, vamos ver o que o texto nos ensina aqui, meus irmãos. Olha o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quem era Pedro e quem era João? Bom, esses dois homens, eles estavam diante dos juízes, homens cultos, homens estudados, homens com formação teológica, com curso superior, vamos dizer assim. E Pedro e João era quem? Eram dois pescadores galileus. Dois homens simples, com pouco estudo, com pouca formação, aliás, sem nenhuma formação teológica humana. Eles não tinham cursado seminário, nem estudo bíblico, nem nada. As roupas deles eram roupas simples, o sotaque deles mostrava que eles tinham vindo da região mais pobre de Israel, a Galileia, a parte norte. A parte sul era a Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital. Eles estavam na capital, então eram dois homens simples do interior, pescadores, com roupas simples, falando de forma que causou espanto. Diz aqui, admiraram-se. Não eram homens estudados. Mas veja uma coisa que chama a nossa atenção. Vejam, aqui no versículo 13 diz que eles eram homens iletrados e incultos. Isso não significa que Pedro e João eram analfabetos, não. Tanto que Pedro e João escreveram livros da Bíblia. João escreveu o Evangelho, as 3 cartas e Apocalipse. Pedro escreveu as suas 2 cartas. Eles não eram analfabetos, eles sabiam ler e escrever. Só que eles não tinham, como eu disse, formação teológica humana. Eles não tinham feito seminário, eles não tinham feito estudo bíblico. Eles não tinham estudado com mestres da lei, como aqueles homens tinham. Só que tinha um detalhe. Final do versículo 13. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Porque Jesus falava, ou melhor, estes dois homens, Pedro e João, falavam como Jesus falava, com autoridade. No final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, nós vamos ver que as multidões elas se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. Jesus tinha autoridade que vinha de Deus. E lá no final do Evangelho de Mateus, o que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazer discípulos. Então Jesus ele tem toda a autoridade de Deus e ele nos envia na autoridade dele. A autoridade continua sendo dele, mas ele nos envia na autoridade dele a proclamarmos o seu nome, a proclamarmos o seu evangelho. Vejam, meus irmãos, o texto aqui não está nos ensinando que a gente não deve estudar. Não é isso. Você tem que estudar. Se você tem condições de estudar, estude. Tanto que o apóstolo Paulo era o oposto, né? O apóstolo Paulo era um doutor da lei. Era um homem muito estudado. Muito estudado. Deus usa pessoas com pouco estudo e com muito estudo. Se você tem a oportunidade de estudar, estude. Se seu filho quer estudar, deixe ele estudar. Incentive. Se seu filho não gosta de estudar, pega na orelha dele e incentive ele a estudar. Principalmente a palavra de Deus. Isso é para todos, seja para uma criança, seja para um idoso.
A gente tem que estudar a palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar ler bons livros, a gente tem que tirar dúvidas, né? Aquilo que eu sempre falo para os irmãos. A minha função aqui é essa, a minha principal função é essa, ensinar a igreja. Então, se na sua casa você leu alguma parte da sua Bíblia e você não entendeu, me procure um presbítero, procure um irmão mais maduro. Você tem que estudar sim. Mas nem todas as pessoas, é verdade, vão ter oportunidade de fazer um curso teológico. Mas todos os crentes têm a oportunidade disso aqui, de estar no culto, de vir à escola dominical, de vir a estudos bíblicos. Se Deus quiser, em breve nós vamos retomar com a escola dominical. Se Deus quiser, em breve a gente vai retomar com os estudos bíblicos. E a gente vê pouca gente quarta-feira no estudo bíblico. A gente vê pouca gente domingo de manhã na escola dominical. Pessoas ficam em casa fazendo não sei o quê. Então, você precisa sim estudar, mas o seu pouco estudo escolar não significa que você não deve falar de Jesus. Pode falar o seguinte: olha, eu tenho pouca leitura, pouco estudo. Eu acho que eu já contei aqui o testemunho dos meus 2 avós, né, tanto avô por parte de pai como por parte de mãe, que eram homens com pouco estudo também, homens simples também. Mas o meu avô paterno era evangelista no interior de Minas Gerais. E meu avô materno, também evangelista, presbítero, no interior do estado do Rio de Janeiro. Homens simples, mas que pregavam, que ensinavam, que evangelizavam. Assim como Pedro e João. Mas vejam só, queridos irmãos, no versículo 15, né? Versículo 14, nós vemos que eles viram que o homem curado estava ali, eles não tinham o que dizer. E no versículo 15, eles mandaram Pedro, João e o coxo, saíram do sinédrio, e no 16 eles disseram: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, não podemos negar. Olha o 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo. Olha lá, eles se incomodavam com a verdade. Eles não queriam que a verdade fosse anunciada. Não é igual aos dias de hoje? Vamos espalhar mentiras, fake news. A verdade a gente sufoca. Para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem este nome a quem quer que seja. Vamos ameaçar. E eles ameaçaram. Versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Veja, eles ordenaram, absolutamente, eles foram incisivos. Vocês não vão mais falar nesse nome. Pedro e João poderiam falar assim: tudo bem. Deram ameaças. E a ameaça aqui não é multa, não. Era prender de novo. Veja aqui, meus irmãos, que eles poderiam ser castigados. O versículo 21 diz que eles não acharam como os castigar. Mais tarde a gente vai ver, meus irmãos, que começou uma perseguição maior entre os cristãos. Jesus, ele chamou os seus discípulos a serem testemunhas, está lá em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha na língua grega significa a palavra martirel, de onde vem a nossa palavra mártir. Testemunhar, o que é? É você falar daquilo que você viu e ouviu. Está aqui no versículo 20, não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eles eram testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo. Você não viu Jesus morrer e ressuscitar, mas você sabe daquilo que Ele tem feito na sua vida. Você conhece o Evangelho e você tem que estar pronto para sofrer por isso. Estevão, o diácono Estevão, foi o primeiro mártir. Você se lembra lá em Atos 7?
Ele pregou, arrastaram ele e apedrejaram ele. Depois perseguiram a igreja toda teve que fugir, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. Depois, lá no capítulo 12 de Atos, nós vamos ver o primeiro apóstolo sendo morto, o apóstolo Tiago. E todos os demais apóstolos foram perseguidos e mortos, decapitados, crucificados, de tudo quanto é jeito. E hoje o cristão quer uma vida confortável, quer uma vida tranquila. Hoje tem gente que se diz cristão, que não vem para a igreja e fica no sofá de casa ou até na cama deitado com o celular assim, vendo o sermão. Ah, isso aqui eu não gostei, vou pular para o próximo. É como eu falei, é como se fosse marca de arroz. Ah, isso aqui não, tem tantas opções no YouTube, vamos lá. No Instagram, no Facebook. E você acha crente? Está confortável aqui? Está muito confortável. James Inel Packer foi um pastor inglês. Ele disse o seguinte, britânico, ele disse o seguinte no seu livro Religião, Vida Mansa, que ele imaginava que um dia as igrejas iam tirar os bancos, iam colocar banheiras quentes. Já imaginou você nesse friozinho, deitar numa banheira de hidromassagem, com a hidromassagem batendo assim nas suas costas, uma água quentinha, uma água boa? Assim, bom, pastor, pode falar, eu estou confortável. Tem gente que pensa que cristianismo é isso, vou ficar confortável. E a gente vê, meus irmãos, que esses homens sofriam. Só que eles não ficavam quietos. Por isso que no versículo 20 eles disseram, no versículo 19, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vocês querem que a gente faça a vontade de vocês e não a vontade de Deus? Veja se isso é justo. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Muitos crentes, meus irmãos, não evangelizam porque não viram Jesus nem ouviram. Mal vão à igreja e quando vão não prestam atenção no que está sendo falado, no que está sendo ensinado. Não oram, não leem suas Bíblias em casa, enchem suas mentes de coisas que desagradam a Deus, assistem televisão demais, ficam tempo demais no celular. Não é só criança, só jovem não, adulto também. Não lê a Bíblia, mas o celular está lá. A televisão está lá ligada vendo as tais fake news. E aí a pessoa não sabe falar de Jesus. Tem medo. Fica preocupado. São pessoas fofoqueiras, maldizentes, amarguradas, insatisfeitas, tímidas, ingratas. Eu acho que alguns nem salvos são, nem convertidos são. Lembre-se do que Paulo disse, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Então, meus irmãos, esse nome deve ser pregado em todo o tempo. Alguns vão tentar nos calarem. Eu falo isso com muita certeza. Fecharam as igrejas. Meses de igrejas fechadas. E você viu o que aconteceu na época da eleição, né? Quer mais aglomeração do que aquilo? Quer mais aglomeração do que aquilo? E nas igrejas a gente é obrigado a ficar de máscara, higienizar no intervalo de cada culto, usar álcool em gel. Tentaram nos calar. Mas para a glória de Deus, existem esses aparelhinhos que enviam mensagem para muita gente. E graças a Deus está chegando em pessoas que a gente nem imagina. Mas não é só assistir na sua casa, mas vir à igreja, à comunhão, congregar junto. Porque quando isso acontece, termina o texto aqui dizendo, versículo 21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Quando isso acontece, nós vemos a terceira verdade. Essa resposta ela levou outras pessoas a glorificarem a Deus. Meus irmãos, quando a gente fala de Cristo, alguns vão ficar com muita raiva.
mas outros vão se converter e vão glorificar a Deus. Vejam, as multidões não ficaram com medo. As multidões viram Pedro e João sendo ameaçados, presos. Ordenaram, fiquem quietos, não falem de Jesus. Eles falaram assim, a gente vai continuar falando. Enquanto isso, as multidões não ficaram com medo. Será que vão matá-los? Vão açoitá-los? Não, vamos ficar quietos, né? Se ameaçaram eles que são os líderes, quanto mais a gente que é simples, que é membro de igreja. Eles glorificavam a Deus. Irmãos, quantos irmãos nossos, no dia de hoje, estão desobedecendo seus governos, suas autoridades humanas? Eu não estou aqui falando, nem a Bíblia está ensinando que a gente tem que desobedecer às autoridades humanas. Mas quando as autoridades humanas interferem na igreja, aí sim. Você tem que obedecer às leis. Nós temos que obedecer às leis. Toda autoridade foi dada por Deus. Mas a autoridade, ela não pode se intrometer na igreja, na nossa fé. Por isso que tem irmãos, existem lugares, meus irmãos, que é proibido culto. É proibido ser cristão. Se você for cristão e eles descobrirem, eles vão te prender, você vai perder seu emprego, você vai perder seus bens, vão queimar sua casa e podem até te matar. Eu falei aqui, meus irmãos, de alguns domingos atrás, de nossos irmãos chineses, que nesse ano do vírus, o governo está falando assim, não adorem mais a Cristo. Se vocês adorarem a Cristo, vocês vão perder o benefício. E irmãos nossos idosos, inclusive, estão perdendo o benefício porque eles estão dizendo o seguinte: quem nos sustenta é Cristo, não é o Partido Comunista Chinês, não é o presidente chinês. Porque o que o governo fala? Abandona Cristo e reconheça que é o governo chinês que te sustenta. Eles falam assim, não é o governo que me sustenta, é Cristo que me sustenta. Ah, é Cristo? Então vamos descadastrar você dos benefícios. E eles estão ficando sem, mas eles não negam a fé. Eles se reúnem, meus irmãos, escondidos, porque eles podem ser presos em vários lugares do mundo. E você tem a liberdade de estar com todas as portas abertas, com o som ligado, com sua Bíblia na mão. Então não fique calado. Jesus, ele disse o seguinte em João 15,18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Ou seja, meus irmãos, a gente ficaria espantado se o mundo nos amasse. Não espere ser amado pelo mundo. Espere ser odiado. Porque o mundo odeia Cristo. O mundo não quer saber. O mundo, meus irmãos, não mudou. Fala, o mundo mudou. Não mudou. Queriam calar Jesus, não conseguiram. Queriam calar os discípulos de Jesus, não conseguiram. Hoje querem calar a igreja, não conseguem. É interessante que nos lugares onde mais tem perseguição, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce. Não vão conseguir. Eles vão nos odiar. E Jesus também disse o seguinte em João 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glorifique a Deus. Fale. Mas ele não vai gostar. Mas ele vai numa outra religião. Mas ele vai se ofender. Fale. Mas eu não sei falar, eu tenho pouco estudo. Ore. Espírito Santo, encha meu coração. Leia a Bíblia para você. Eu não sei o que falar. Está tudo aqui o que você tem que falar. É só você ler. Pedro e João eram homens simples, iletrados, mas conheciam Bíblia. Conheciam Bíblia. Eles citaram o Salmo 118 aqui. A pedra angular. É o mesmo salmo que a gente leu. Então, às vezes, você não evangeliza porque você não conhece Bíblia. E ela está aqui, na sua mão. Então, leia a sua Bíblia. Ore. Peça sabedoria ao Senhor. E ao invés de a gente ficar tendo essas conversas que todo mundo tem,
falar de vírus, falar do número que está aumentando, falar do governo, do presidente, do governador, do prefeito, falar de futebol, falar... Por que a gente não fala isso? Que é eterno. O Evangelho é eterno, porque fala do nome de Jesus, que é um nome eterno. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.